Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, ficamos ontem na página 187, segundo inciso, que tem como tema a ressurreição, obra da Santíssima Trindade, e o número 648. A ressurreição de Cristo é objeto de fé enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Vejam que afirmação de fé. A ressurreição de Cristo é objeto de fé enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Foi intervenção de Deus transcendente, não é? Na criação, todas as criações, quando fala na criação, e na história, e no Cronos. Na criação angelical, invisível, na criação visível, mundana, e na criação humana. Nela, as três pessoas divinas agem ao mesmo tempo, juntas, e manifestam sua originalidade própria. Vejam essa afirmação, aquilo que eu comentava ontem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A salvação sempre foi, é e será uma obra da Santíssima Trindade. Ela aconteceu pelo poder do Pai que ressuscitou. Disse isso Pedro, no capítulo 2, versículo 24, logo após do Pentecostes, que é os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, não é? Sabemos que os versículos de 1 a 11 narra o Pentecostes, e logo depois Pedro abre as portas e o autor, que é Lucas, faz a observação: eles estavam com as portas fechadas por medo da perseguição, não é, dos romanos, do Império Romano, e depois do Pentecostes eles abrem as portas e Pedro faz a primeira pregação. Cristo, veja, o Pai que ressuscitou Cristo, seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito sua humanidade com seu corpo na Trindade. De modo perfeito com seu corpo. Então, atenção aqui, para esse grande mistério, não é? Depois da encarnação, dentro do mistério pascal, o que é mistério pascal para nós católicos, cristãos? Paixão, morte e ressurreição, certo? Com o mistério da ascensão, a Santíssima Trindade tem um corpo físico, tem humanidade também. Jesus, não é, subiu de corpo e alma. Esse é o mistério da ascensão. E muitos de nós, me desculpe dizer, não refletimos isso, não meditamos isso. Nós só pensamos, não é, que nos céus é que tem o mistério da Santíssima Trindade. Aliás,
que tem dois corpos. O corpo de Nossa Senhora, não é? Que foi elevada pelo seu Filho, e o corpo de Jesus na corte celeste. Mas aqui é específico. No mistério da Santíssima Trindade. Não há apenas pessoas, vejam, de espírito finíssimo, mas em Jesus há um corpo físico, o corpo humano, transcendente, reluzente, glorificado, sim, mas há marcas da ressurreição, que é as marcas da crucifixão. Vejam, é a partir daí que nós podemos pensar no ícone do Sagrado Coração de Jesus. Deus com o coração para fora, com o coração mesmo, não é? E nos chama a habitar no seu coração. Então, agora sim, depois da encarnação, a Santíssima Trindade, vejam, tem olhos, tem ouvidos, tem boca, tem coração. Tem coração. Vamos avante. Jesus é definitivamente revelado Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade. Romanos capítulo 1, versículo 4. São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus, pela obra do Espírito que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso de Deus, ou do Senhor. Estado glorioso do Senhor. 649. O Filho opera, com sua vez, a própria ressurreição em virtude de seu poder divino. Jesus anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito, morrer e em seguida ressuscitar. Sentido ativo da palavra. Aqui, que podemos conferir em Marcos capítulo 8, versículo 31. Podemos conferir em Marcos capítulo 9, versículos de 9 a 31. E também 10, capítulo 10, versículo 34. Aulures afirma explicitamente: eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira. Por isso que no templo de Jerusalém ele disse: pode destruir esse templo, e eu o reerguerei depois de 3 dias. E João faz a observação dizendo: e ele falava do seu corpo, ou seja, da ressurreição. Tem o poder de dá-la e poder para retomá-la. João 10, capítulo 10, versículo 17 a 18. Nós cremos que Jesus morreu, em seguida ressuscitou, disse Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Número 650. Os padres da igreja contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e ao seu corpo, separados entre si pela morte. Vimos ontem que foi separado, mas não divinamente. Enquanto humanidade foi separada, enquanto divindade não. Vejam, pela unidade da natureza divina que permanece presente em cada uma das duas partes do homem, a alma e o corpo, esta se une novamente. Assim, a morte se produz pela separação do composto humano apenas, e a ressurreição pela união das duas partes separadas. Pela união das duas partes separadas. E aqui é belíssimo, porque quem diz isso é um dos padres mais brilhantes da igreja, no caso, a patrística, que é São Gregório de Nissa. Em Cristo,
quando ele faz a homilia sobre a ressurreição de Cristo. Vamos para o terceiro inciso. Sentido e alcance salvífico da ressurreição. Esse terceiro inciso. Número 651. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Veja, é a vossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Paulo diz isso a carta aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação. Ou seja, a pregação de Paulo, ela não tem conteúdo nenhum, né? Ela não tem subsistência. Veja, ela não tem fundamento se Cristo não ressuscitou. E ele diz também, vazia é a vossa fé. Ou seja, é o sentido da nossa existência. Vazio, se Cristo não ressuscitou. A ressurreição constitui, antes de mais nada, a confirmação de tudo o que o próprio Cristo fez e ensinou. A ressurreição. Ou seja, é a rubrica final, não é? Dos 33 anos. Veja, de toda a vida de Jesus, e toda a missão de Jesus. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram sua justificação se ao ressuscitar Cristo deu a prova definitiva que havia prometido de sua autoridade divina. Ou seja, com a ressurreição ele deu a prova que ele era o Filho de Deus, que Deus era Pai, Abba, Pai, que ele nos ensinou no Pai Nosso a chamar Deus de Pai. Veja, ele dá a prova, não é? Com a ressurreição, ele dá a prova que Deus é amor. Deus é amor, como João vai repetir por 3 vezes, repete no Evangelho e depois repete nas suas 3 cartas que Deus é amor. Vejam? Com a ressurreição, Cristo diz claramente que de fato ele é fidedigno ao Pai, ele é o obediente do Pai, ele é o pobre do Pai. Vejam? Com a ressurreição, Cristo de fato vai confirmando as curas, as libertações, os milagres, os esconjuros, ou seja, os exorcismos. Com a ressurreição, Cristo disse claramente, não é? E desbancou todas as calúnias, todas as difamações, todas as críticas dos partidos políticos, econômicos, religiosos da época. Ou seja, vejam, não é? Que ele era um charlatão, que ele expulsava os demônios pelo dedo dos demônios, o Beelzebu, que ele era um dos videntes, né? Era um dos videntes. Com a ressurreição, Cristo de fato ratifica tudo com a sua ressurreição. É o próprio catecismo da Igreja Católica que diz isso, não é? Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram sua justificativa se ao ressuscitar Cristo deu a prova definitiva que havia prometido de sua autoridade divina, de sua imortalidade. Portanto, que ele era Deus andando sobre, vejam, as águas. Andando sobre as águas, ele tem controle de todos os poderes malignos, malévolos, os monstros do mar. Vejam. 652. A ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e do próprio Jesus durante sua vida terrena. O que eu acabei de falar. E não apenas da nova aliança, vejam.
não apenas da nova aliança, mas da antiga aliança. Ele é o vétero testamentário do Pai. Ele é a síntese. Por isso que, na plenitude dos tempos, dos tempos aqui, dos tempos finitos do nosso Cronos e nos tempos infinitos no Kairos. A expressão segundo as Escrituras indica que a ressurreição de Cristo realiza essas predições. Todas as predições. É confirmado. Confirmado. Por isso, atenção aqui. Quando ele entra, não é, na conversa daquele casal, como diz a tradição que era um casal, vejam, dos discípulos de Emaús, a observação de João é: e ele lhes falava das Escrituras, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, explicando o que deveria acontecer. Ou seja, tudo isso, que o Filho de Deus deveria passar por isso e ressuscitar no terceiro dia. E aí, não é? Na Eucaristia, no banquete, à mesa, as escamas caem dos olhos e eles entendem plenamente. Mas Santo Jesus diz: ó, como sois lentos de raciocínio. Então, razoavelmente, com a nossa razão, nós não entendemos todo o mistério. Precisamos dos auxílios da fé para entender que no início desse curso nós vimos que são as duas asas do cavalo alado. Vejam, a fé e a razão, para podermos voar plenamente. 653. A verdade da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição. Dissera ele: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Veja, o indenominável não pode denominar, não pode dar nome a Jesus. É assim que ele se apresenta do Antigo Testamento, que ele se revela, e é assim. Quando Jesus falava, eu sou o pão da vida. Veja, eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está dizendo que era Deus. Deus. E aqui o eu sou, João 8:28, não é? Quando eu for elevado à cruz, atrairei todos a mim, ele disse. E é interessante que foi na hora do Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Foi naquele exato momento que o centurião, quando traspassou e o sangue foi aspergido nele, ele se ajoelhou e disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Vejam. A ressurreição do crucificado demonstrou que ele era verdadeiramente eu sou, o Filho de Deus e Deus mesmo. São Paulo pôde declarar aos judeus: a promessa feita a nossos pais, Deus a realizou plenamente para nós. Ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho e hoje te gerei. Vejam? E Paulo diz isso nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 32 a 33. A ressurreição de Cristo está estreitamente ligada ao mistério da encarnação do Filho de Deus. É o seu cumprimento segundo o desígnio eterno de Deus. E aqui eu falava, né, da encarnação, que aponta para o mistério pascal, que, né, culmina com a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é bom que a gente avança. 654. Há um duplo aspecto no mistério pascal. Atenção. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado.
por sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma nova vida. Vejam, olhem o duplo aspecto do mistério pascal, certo? Primeiro, pela paixão, que é o sofrimento, o derramamento de sangue. Antes da morte vem toda a forma cruenta, sanguinária, vejam, dolorida, sofredora, de padecer, de morrer, que nos redime, certo? Eu ouso dizer, e aqui eu não encontrei em nenhum comentário, não é? Mas me veio agora, certo? Se for heresia, depois a gente vê lá na frente. Vejam, eu ouso dizer que a remissão dos nossos pecados não se deu apenas na cruz, mas plenamente na cruz. Atenção, plenamente na cruz, com as 7 palavras, não é? E quando perfurou o seu coração, rasgou o seu coração, que saiu gotículas de água e de sangue, atenção, e ele morreu plenamente. Mas Jesus começou a nos redimir quando, já no Horto das Oliveiras, as primeiras bofetadas que tiraram o sangue de Jesus e toda a flagelação durante o caminho até a cruz, a coroação de espinho, Jesus já começou a nos redimir com seu sangue. Nenhuma gota, atenção católico, mais uma vez vou dizer, atenção católico, nenhuma gota do corpo de Jesus caiu em vão. Caiu por acaso e no ocaso. Não. Foi pelos meus pecados. Foi pelos seus pecados. Então ele já começou a nos redimir quando ele começou a sangrar. Por isso que fala de paixão, sofrimento. E o sofrimento de Jesus não só se deu durante 6 horas na cruz, nós sabemos. Mas desde a madrugada, às 12 horas, como diz a sagrada tradição, no Horto das Oliveiras, com um beijo da traição de Judas Iscariotes. Ele dá o beijo, e o beijo era ósculo da paz, vejam. Ele dá o beijo e o próprio Jesus diz: é assim, Judas, que tu me traz? Com um beijo? E ali os soldados já começaram a espancar Jesus. A cena foi tão forte, não é, que Pedro puxou a espada da baía. Foi tão forte. Então não teve conversa, não. Não teve conversinha. Entendeu? Vamos avante. Esta é primeiramente a justificação que nos restituiu a graça de Deus, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. A segunda parte é para termos uma vida nova, a ressurreição. Vejam. E aqui essa vida nova, vejam, não é a questão apenas da vida eterna dos céus, uma vida nova. Não. É lógico. Se com a paixão e a morte, ele nos perdoa, veja, e nos liberta assim dos nossos pecados. Então, livre dos pecados, vivemos já aqui uma vida nova. E o que é viver uma vida nova aqui?
Agora, alerta, alerta. Vejam, preparai-vos. O que é uma vida nova, já que redimidos dos pecados, perdoados dos pecados, começamos uma luta, uma batalha ou combate para não mais pecarmos. É uma vida intensa e contínua de conversão. É um esforço contínuo. Quando vai parar, Padre? Com a nossa morte aqui, não é? E com o julgamento. Com o julgamento. Vai parar se eu for digno da eternidade dos céus. Se eu não for para o céu, porque aqui eu relaxei, porque aqui eu afrouxei, porque aqui eu fui covarde e não lutei, fui preguiçoso, então não vai depender de mim agora a luta para ter uma vida nova para a salvação. Deus não vai precisar mais da minha colaboração. Como disse Santo Agostinho, estou sempre repetindo para ver que entra. É socado em nós isso. O Deus que te criou sem ti jamais poderá te salvar sem ti. Certo? Aqui. Mas depois da morte, se formos para o purgatório, se formos para o inferno, nem adianta. Nem adianta chorinho, nem vela preta. Se formos para o inferno, nem adianta missa. Tá certo? Oração. Não temos a certeza, por isso que adianta as orações e as missas. Vejam, mas se formos para o purgatório, é puramente misericórdia de Deus. Eu não posso fazer mais nada. Depois da morte, eu não posso fazer mais nada para a minha salvação. A igreja nos ensina que por isso os que ficam, os familiares, os amigos, a igreja reza pelos fiéis defuntos, certo? Se está no purgatório, vai passar por processo de purificação. E por isso que a oração aqui ainda conta, ainda vale, para que esse processo se acelere. Tá certo? Se acelere cada vez mais. Romanos capítulo 6, versículo 4. Não é brincadeira isto. Se a gente é equilibrado do juízo, aqui no Nordeste se chama assim, viu? Equilibrado do juízo, se a gente é sensato, se a gente tem bom senso, então a gente luta aqui pela salvação e leva a sério. Leva a sério. Brincar com a salvação é a mesma coisa de você estar brincando com o diabo. Não é? É a mesma coisa do dia 31 de outubro que se passou, você fazer uma brincadeirinha, não é? Chamada Haolim, que é uma festinha para o diabo. É a mesma coisa que o satanista disse, o que fundou o Haolim disse: eu agradeço aos pais por permitir os seus filhos, não é, adorarem uma vez por ano, não é, Satanás. Então, festa do Haolim é a adoração de Satanás uma vez por ano. E o mundo todo está adorando, né? É o dia de adoração ao diabo. Festa de Haolim. E quem brinca, eu fiz esse paralelo, somente porque é atual, né? Há poucos dias se passaram, vejam. Esta consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova participação na graça. Vejam. Que exista morte, e que eu morra. Permiti, Senhor, que eu morra todos os dias, mas morra para o pecado. Dai-me a graça, Senhor, da morte cotidiana para as minhas paixões, para os meus vícios. Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, permite que este teu filho, este teu servo, morra a cada segundo
mas para tudo que é desequilíbrio dentro dele, dentro de nós, na nossa mente, no nosso corpo e na nossa alma. Deveria ser a nossa oração cotidiana. A nossa oração. Não, Gorete Silva, não adianta missa. Vejam, Gorete, quem está no Instagram, não é? Gorete, que está na minha página no Facebook, está perguntando: padre, então isso significa que não adianta missa para quem é condenado ao inferno, mas como vamos saber onde estão nossos entes? Por isso que eu estou explicando, Gorete. Veja, só é ligar uma coisa com a outra. Me desculpe, viu? Ativa aí o seu tico e teco, tá certo? Ativar o tico e teco. O tico e teco para o estudo tem que estar ativado, ativos. Veja, eu acabei de falar, não é? A doutrina da Igreja Católica diz que estão salvos os que estão no purgatório. Os que estão no céu são santos e salvos. Os que estão no purgatório não são santos, mas são salvos. Por isso que passa pelo processo de purificação. E precisa rezar por eles, para que, não é, o processo se acelere, para que eles saiam logo, não é, do purgatório para os céus, certo? Primeira etapa do raciocínio. Quem foi para o inferno não adianta, é condenação eterna. Se céu é condenação, é salvação eterna, inferno é condenação eterna. Tá certo? Vimos isso nas outras aulas. O danado é que vocês perdem as aulas do catecismo e aí não conseguem acompanhar, não é, o raciocínio. Alunos que perdem muita aula no final do ano não vão passar, tá certo? No final do ano. Terceira etapa. Por que nós rezamos pelos entes queridos? Porque não sabemos aonde eles estão. Certo? Terceira etapa, não sabemos. E por isso a igreja nos orienta de rezar sempre pelos mortos. Porque nós não sabemos. Nós estamos aqui no Cronos, somos limitados, somos imperfeitos. Porém, nós temos a virtude da fé, da esperança. E nessa virtude da fé e a esperança, nós continuamos rezando. Tá certo? Entendido para todos? Por isso que pelos mortos eu devo rezar sempre. Rezar sempre. Por quê? Porque eu não tenho a certeza para onde eles foram. Não me foi revelado. Não me foi revelado. Certo? Ponto final. Vamos avante? Ela realiza a doação filial, pois os homens se tornam irmãos de Cristo, como o próprio Jesus chama seus discípulos após a ressurreição. E aqui é interessante, viu? Aqui é interessante. Entenderam mesmo o que o Catecismo da Igreja Católica quer dizer com esta segunda parte deste número 654. Vejam o que quer dizer, não é? Aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo, ou seja, pelo sangue do Cordeiro, dos seus pecados, que não tem mais pecados, vejam, e que está agora mergulhado na graça de Deus, estes são dignos de serem irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus, amigos de Jesus, amigo de Jesus. Celebrar Marília Santo e celebrar a Santa Missa. Claro, a Santa Missa é a oração mais plena. A oração mais plena, tem que rezar sempre. Se você pudesse mandar rezar todos os dias, aceleraria
aceleraria o tempo, entendeu? Tanto é que existem as missas gregorianas, são 30 missas para tirar uma pessoa do purgatório. E assim que morre, veja, pode até livrar do inferno. Essa é a doutrina. Tá certo? Vamos lá. Eu não vou ver mais comentário não, senão vai atrapalhar no meu raciocínio. Vejam. Atenção que eu quero chamar a atenção para a gente entender. Tá certo? É duro o que eu vou dizer agora, mas é o que diz a nossa doutrina. O que diz a nossa doutrina. Só é irmão de Jesus, só é irmão de Jesus, só é amigo de Jesus os que não pecam mortalmente. Entenderam? Só é irmão de Jesus, só é amigo de Jesus, tem pecado mortal. Porque somente o pecado mortal tira a graça. E perdemos a amizade. Vejam. Cada um faça o seu exame de consciência. Porque olhamos para e aqui eu vou dar continuidade. Ide a anunciar a meus irmãos. Mateus 28, 10. Veja, e ele diz a quem? Jesus, já ressuscitado, depois de ressuscitado, que redimiu, sobretudo, os seus discípulos e apóstolos, ele chama de irmãos. Aqui é uma condição pós-pascal, que a gente diz. Vejam, lembrem-se do que eu disse. Nenhuma palavra de Jesus nos evangelhos foi assim, livre. Jesus estava conversando como a linguística, não é? A teoria da linguagem diz, é uma conversa coloquial. Então é uma conversa solta, uma conversa frouxa, em que eu converso sobre tudo, eu falo tudo, não é? Eu deixo os meus pensamentos devanearem, a imaginação, a fantasia. Em Jesus não aconteceu isso não, está aqui para nós. Se a gente quer imitar Jesus Cristo em tudo, cuidado com as suas conversas mole, não é? Eu estou entre amigos, Por quê? Viu? Isso serve para mim, Padre Adivânio, viu? Serve para todos nós. Por que nós não conseguimos evangelizar os amigos? Aqui está. Olha a chave. Muitos se perguntaram e se perguntam por que é tão difícil evangelizar a família e os amigos? Por causa disso. Por quê, Padre? Porque entre os meus familiares, entre os meus amigos, eu fico mais à vontade, eu baixo a guarda. Eu penso que posso, vejam, conversar sobre tudo e de tudo que eu penso e fazer tudo. Então, aqueles que estão mais junto de mim vão ver que eu não sou tão santo assim. Aqueles que estão junto de mim vão ver que eu não sou tão puro assim. Aqueles que estão junto de mim vão perceber que as minhas atitudes estão muito distantes do que eu prego. Os meus pensamentos estão a 1000 luz daquilo que eu falo. Vejam, aqui está a dificuldade. Tanto é que os pais às vezes não acreditam na conversão dos filhos e dizem assim: você engana o padre, você engana o fulano que é o coordenador ou o missionário, mas a mim eu lhe conheço. Deu para entender?
o esposo, a esposa, os filhos, os pais, que chegam a dizer assim: ah, padre, ele não é isso que o Senhor que demonstra ser, não, na igreja. Ele não é o que demonstra ser na igreja. É muito diferente lá em casa. Aqui está a dificuldade. E com essa dificuldade, a nossa incoerência, o nosso relaxamento, ou seja, denota e manifesta, na verdade, que eu não estou convertido. E quando as pessoas percebem isso, a gente justifica. E vocês hão de ouvir que a gente diz: ah, mas a carne é fraca, eu sou pecador, quem é que não erra? E a gente fica nessas conversas mole que desde que há mundo, existem estas conversas e estas justificativas. Uma vez, quando a pessoa me disse isso, eu perguntei. E eu vou perguntar a vocês também, porque todos nós, uma vez ou outra, ou ainda damos esta justificativa, não é? Que a carne é fraca, que quem não erra, somos humanos, somos pecadores, certo? A gente dá. E eu perguntei: mas na nossa vida pessoal, na nossa vida social, na nossa vida de projeção, na nossa vida de progresso, a gente não busca sempre o maior e o melhor, não é? A gente não busca sempre o maior e o melhor. E por que, quando é na vida religiosa de fé, a gente só se inspira no pior? No pior. Mas olha, fulano também não faz. Todo mundo não está fazendo assim. Maria vai com as outras, não é? Piolho vai na cabeça. Vejam. A gente só se espelha no pior. Não. Sobretudo, se os outros cristãos, vejam, se os outros cristãos, que nós chamamos, a igreja chama de irmãos separados, que são os cristãos protestantes, ou de outras religiões, dizem isso, eu aceito, Padre Adivânio. Eu aceito. Por quê? Porque eles não têm referenciais, eles não têm modelo de santidade. Mas nós não temos motivo, não temos o direito de nos espelharmos no pior, porque nós temos sempre o melhor. Nós temos modelo de santidade. Nós temos modelo de santidade. A começar por Nossa Senhora, a ícone, a Imaculada. Depois você tem um São Padre Pio. Veja. Você tem uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Você tem uma Santa Gema Galgani. Veja. Você tem São João Paulo II. Agora você tem os servos de Deus, Carlo Acutis. Nós temos miríades, ou seja, milhares de milhares de exemplos para nos espelharmos. E por que nós procuramos sempre o pior? É porque a nossa natureza ainda não foi, vejam, redimida, está inclinada para aquelas paixões. A concupiscência que fala o apóstolo Paulo está em nós. A concupiscência que rege a nossa vida. Tá certo? Vamos avante. Vejam. Irmãos, não por natureza, mas por dom da graça, visto que esta filiação adotiva proporciona uma participação real na vida do Filho único, que se revelou plenamente em sua ressurreição. Plenamente em sua ressurreição. Aqui está a nossa plenitude. O caminho que foi feito para nós. E que nós também pedagogicamente temos que fazer esse caminho. Mas para isso, comece a meditar os evangelhos. Meu Deus do céu!
Será que a gente não vai entender se a gente continuar fazendo uma leitura da Bíblia de buracos, pegando, não é, como aquela caixa de biscoitos sortidos, vejam, pegando textos sortidos, capítulos sortidos ou versículos sortidos, não vamos fazer o caminho, não vamos ter uma linha lógica, o fio de ouro, não vamos ter o entendimento para fazer também a nossa vida. Eis aí o núcleo da Bíblia, os 4 evangelhos, que a nossa liturgia diz, os 4 santos evangelhos. E por que os evangelhos? Porque estão a vida de Jesus. Em suma e resumo. E eu vou aprendendo com ele. Sobretudo o evangelho de Marcos, que ele escreve a partir de uma pergunta: quem é Jesus? Eu vou lendo os 16 capítulos, somente 16 capítulos, minha gente. Se eu leio um capítulo por dia, em 16 dias eu termino, lendo e meditando. Isso não passa 10 minutos. Eu vou vendo, não é? A postura de Jesus, as atitudes de Jesus, os gestos de Jesus, as ações de Jesus. Eu vou vendo como Jesus olhava para as coisas e para as pessoas. Eu vou vendo como Jesus escutava. Eu vou vendo como Jesus sentia, não é? E ele viu a multidão faminta e sentiu compaixão. Eu vejo Jesus também quando ele fica irascivo. E por que ele fica irascivo? Veja, eu vou ouvir as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Meu Deus do céu, não é de qualquer patriarca, não é de qualquer profeta. Veja, não é de qualquer apóstolo, não é de qualquer padre, pregador, por mais inteligente que seja. É o próprio Jesus que está falando. É o próprio Jesus. Ah, se nós memorizássemos cada e todas as palavras de Jesus. Se nós decorássemos cada e todas as palavras de Jesus, vejam, de fato nós seríamos novas criaturas, homens e mulheres redimidos e novos. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu só posso dizer isso, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, quando eu estiver todinho dentro de Cristo e Cristo estiver todinho dentro de mim. E o Catecismo da Igreja Católica já disse que isso é possível. Quando eu deixo com que ele se plasme em mim, se faça em mim, que ele se formate em mim, a formatação do Cristo em mim. Vamos avante? 655. Finalmente, a ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Vejam aqui. É princípio e fonte da nossa ressurreição futura. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. Ele ressuscitou como primícia dos que morreram. Atenção, Cristo ressuscitou dos mortos. Eu disse a vocês que eu tenho a vocação de antecipar o texto. Primícias dos que adormeceram. Assim como todos morreram em Adão, em Cristo todos receberão a vida. 1 Coríntios 15, 20 a 22. Na expectativa desta realização, Cristo ressuscitado vive no coração de seus fiéis. Nele os cristãos experimentaram as forças do mundo que há de vir. Vejam,
que há de vir, ou seja, a força do eterno, a força do celeste, a força, veja, do transcendente, a força, não é, do divino. Hebreus capítulo 6, versículo 5. E sua vida é atraída por Cristo ao seio da vida divina, a fim de que não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que morreu e ressuscitou por todos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Extraordinário, né? Extraordinário. E aqui mais uma vez eu estou sempre fazendo elogio do catecismo. E aqui veja como é belo, como é moroso e como é amoroso, como é eterno, gostoso de ler o catecismo da Igreja Católica. Parece que todas as verdades estão aqui que nós necessitamos. Vamos para o resumo. 656. A fé na ressurreição tem por objeto um acontecimento ao mesmo tempo historicamente atestado pelos discípulos que encontraram verdadeiramente o ressuscitado e misteriosamente transcendente enquanto entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus. Vejam que síntese belíssima, não é? Na fé da ressurreição. Aqui nos leva todinho neste mistério. Nos leva todinho. Marília Santo, o Pai está conosco todos os dias até os fins do tempo, nos seus santos evangelhos. Obrigado, Senhor, por mais um momento de direcionamento. Obrigada por utilizar o teu servo, Padre Divânio, para nos levar a essa reflexão. Obrigado, Marília Santos. 657. Vejam, o sepulcro vazio e os panos de linho no chão significam por si mesmo que o corpo de Cristo escapou às correntes da morte e da corrupção pelo poder de Deus. Eles prepararam os discípulos para o reencontro com Cristo. Não é? Não apenas o Cristo rompeu essas correntes, mas desceu à mansão dos mortos e resgatou. Não é? Como vimos ontem. 658. Cristo, primogênito dentre os mortos, Colossenses capítulo 1, versículo 18, é o princípio de nossa própria ressurreição, desde já pela justificação de nossa alma, mais tarde pela vivificação de nosso corpo. Amém. Vejam, mais tarde, isso é na segunda volta definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar por aqui, não é? Amanhã nós entramos no artigo 6º, veja, que fala: Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É pequeno, então a gente vê esse artigo 6º e temos o artigo 7º e terminamos para entrarmos, vermos a pneumatologia, ou seja, a teologia do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, o que é o terceiro capítulo, né? Toda a pneumatologia, vamos ver aqui. Todo estudo do Espírito, sobre o Espírito Santo, não é? Dentro da igreja. Depois que vermos o Espírito Santo, vamos ver a eclesiologia. A eclesiologia. Tá certo? Que maravilha. Amanhã ainda temos sobre Jesus Cristo a cristologia. Terminamos a cristologia amanhã. E na segunda-feira nós já iniciamos com a pneumatologia. Depois a eclesiologia,
não é? Vejam que maravilha. Vamos ver aqui. Eu estou folheando. Eclesiologia. E para a gente passar para os novíssimos, não é? A concepção ainda. Que maravilha, muito rico. A eclesiologia, praticamente toda a eclesiologia é um curso completo de igreja, não é? Vejam, é um curso completo para depois a gente, né, ver a questão dos fiéis em Cristo, questão da hierarquia, os leigos, a vida consagrada, ou seja, como está estruturado a nossa igreja, como está estruturado a nossa vida de batizado, certo? E com a graça de Deus, não é? Esse ano ainda a gente termina, vamos avançar para terminar essa parte, a primeira parte de todo o catecismo. Para o próximo ano a gente já entrar em Jesus Cristo, que é os sacramentos, a parte doutrinal. Maravilha, não é? Riquíssimo. Pois bem, hoje à noite é a noite da aula de Mariologia, não é? Ontem vimos a demonologia, foi bastante polêmico ontem, não é? Vamos ver a Mariologia hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.